ZRG Exchange, uma troca de ideias sobre gestão, liderança e empresas. Olá, bem-vindos a mais um ZRG Exchange, nosso podcast. E hoje temos aqui uma convidada para nos trazer momentos de felicidade, Renata Rivetti, diretora da Reconnect Happiness at Work. Convidamos a Renata para bater um papo nesse que deve ser nosso último podcast de 2021, levado por um interesse de ajudar as pessoas a refletirem sobre o próximo ano, refletir um pouco sobre sua vida, sobre os aprendizados desses últimos 2 anos, na maneira com que as organizações vêm se reinventando, repensando, e as pessoas, né, fizeram isso de maneira muito forte. Então, estamos aqui, Renata, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Denis. Muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre bom discutir o tema, principalmente nesse momento do ano, né? Começa um pouquinho nos contando, então, Renata, como é que você acha que as pessoas estão hoje, para onde elas deveriam, né, parar, pensar, refletir? Eu sei que não é só nessa época do ano que tem que se refletir, como você mesmo diz, mas, enfim, se estamos aqui agora, vamos aproveitar. Bom, acho que é um momento que a gente passou por 2 anos de muita reflexão. Então, quando a gente começa a olhar, as pessoas começaram a perceber o quanto a vida é curta, o quanto a gente precisa, né, ser feliz aqui agora. Então, certamente, alguns indicadores que eu vejo que são muito fortes, 66% das pessoas, né, segundo o Gallup, querem repensar, querem um trabalho que traga mais significado, mais realização, mais satisfação. Então, eu começo a entender que as pessoas deixaram de olhar para a vida profissional como algo, como um fardo, né? A gente não quer um trabalho só para pagar as contas, a gente quer um trabalho que traga felicidade, que traga realização, que traga significado. Então, acho que esse é um pilar super importante. A gente está repensando as nossas carreiras. Quando a gente pensa, né, há alguns séculos se falava que o trabalho era um fardo, a gente só trabalhava mesmo para pagar as contas, e isso mudou. As pessoas querem um trabalho que tem um propósito mesmo. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E uma outra reflexão que está muito forte, né, Denis, é como é que vai ser esse novo modelo? Se é híbrido, se é remoto, se é presencial, certamente não tem uma fórmula mágica, mas a gente precisa discutir, precisa testar, precisa se readaptar, né, se reinventar nesse modelo. Então, eu acho que as pessoas começaram a olhar para tudo isso e começar a falar o que eu quero para minha vida, né? Eu quero certamente ser feliz, eu quero qualidade de vida, eu quero significado, e a gente precisa, então, olhar para isso dentro das empresas também, né? Não sei se faz sentido para você. Faz total sentido. Eu tenho conversado muito com CEOs de empresas e RH sobre esse modelo e de que forma as empresas dão aquilo que você também trabalha, né, no dia a dia, que é a segurança emocional para que as pessoas consigam dar o seu melhor e, eventualmente, buscar a felicidade e o propósito nas organizações. Porque a empresa sempre foi um espaço organizador do trabalho, né? Então, tem aquela luz, tem aquele ambiente, aquelas divisórias, comida, o café, ele é um ambiente que organiza as pessoas, né? E quando você deixa as pessoas com a liberdade de tomar essa decisão, ou o modelo híbrido, gera também ansiedade, né? Eu vejo muita gente ansiosa para tentar entender como é que vai acontecer esse próximo momento, né? Sim, tem vários indicadores. Várias pessoas querem ficar em casa, gostaram, né, do home office, mas elas ficam preocupadas se elas não estão perdendo algo. E certamente estão, né? A gente sabe que o presencial não dá para ser 100% substituído, então a gente precisa, às vezes, ter os encontros, a gente precisa estar com as pessoas, e porque perde, né? A gente sabe que o remoto trouxe um ganho, trouxe uma proximidade com a família, trouxe talvez uma qualidade de vida, mas também trouxe uma sobrecarga de trabalho, trouxe uma exaustão emocional e trouxe uma falta de conexão. Então, eu acho que a gente está no momento de entender qual o ganho, os prós e os contras, né, desses modelos, e para tentar definir o modelo certo. Eu acho que um ponto que eu sempre falo que eu acho muito importante desmistificar, Denis, o que é a felicidade no trabalho? A gente costuma associar com benefícios, com brindes, com festas, né? Então, assim, preciso do ambiente colorido, preciso da caneca, preciso da festa de final de ano. E a gente sempre fala, tudo isso é super importante,
importante, mas isso não traz a felicidade no trabalho. As pessoas realmente são felizes no trabalho quando elas fazem o que elas gostam, né? Quando elas se sentem desafiadas, quando elas têm um trabalho que traga propósito, significado e realização, e também com as relações. Então, um pilar super importante da felicidade no trabalho é o que você falou, a segurança psicológica. Eu me sentir próximo, ter relações de confiança, eu poder me expressar, eu poder levar dúvidas, questionamentos, e certamente isso é construído em uma relação mais próxima, né? Numa relação que trabalha a confiança, que trabalha a flexibilidade, a autonomia. Então, a gente precisa entender que nesse novo modelo a gente ainda não sabe como é que a gente vai manter as relações positivas, empáticas, à distância, né? Ou nesse modelo híbrido. Então, é um momento de questionamento e a gente precisa realmente relembrar por que é tão importante a gente, às vezes, também estar no escritório juntos, né? E como é que vai ser esse novo normal, que tem sido falado já há algum tempo. Eu tenho uma no teu TEDx que eu estava assistindo agora, que eu recomendo, inclusive, que é muito bacana, e você fala do PERMA, né? Então Uhum. fala, né, um minuto sobre o que quer dizer o Legal. PERMA e como é que você acha que isso se aplica nessa nossa conversa. A psicologia positiva foi estudar a felicidade como uma ciência, né? Então, tentar comprovar um pouco o que de fato faz uma pessoa mais feliz do que outra. E, claro, uma das coisas que eles perceberam é que existem atividades, eu posso me dedicar para cuidar um pouco da minha vida, para no final ter mais bem-estar e felicidade. E o Martin Seligman, né, o pai da psicologia positiva, trouxe esse modelo PERMA, que são 5 pilares para a gente olhar para a nossa vida e, no final, para trabalhar, para trazer mais felicidade. O primeiro deles são as emoções positivas. É eu terminar o meu dia e falar, tive mais emoções positivas do que negativas, né? Então, eu fiz coisas que eu gosto, eu encontrei amigos, eu me diverti, eu tive prazeres, então isso é um ponto importante. O segundo é um estado de engajamento, é quando a gente não percebe o tempo passar. E isso só existe quando a gente busca desafios na vida, quando a gente encontra atividades que de fato tragam essa realização. O terceiro são as relações, então não existe felicidade sem relações positivas, né? E aqui eu sempre falo, não são os seguidores do Instagram, mas é a gente ter com quem contar na vida. No momento que eu preciso de alguém, eu sei que eu tenho com quem contar, né? Eu me sinto seguro nesse mundo que é tão desafiador. O quarto é o significado, e aqui faz muito sentido, né? A gente pensar, a gente precisa de um propósito, né? Por que que eu acordo todos os dias? Se for só as emoções positivas, as relações positivas, talvez falte algo, e aí é o que a gente fala, é uma vida com significado. Não é um grande propósito, não é trabalhar numa ONG, não é ser voluntária, não é ser a Madre Teresa de Calcutá, mas tem a ver com o dia a dia, tem a ver com uma missão, e a gente pode em qualquer carreira encontrar esse significado. E por fim, né, o quinto pilar são as realizações. Também não adianta passar a vida sonhando. Eu preciso realizar, né? No final, o ser humano precisa de metas, precisa de objetivos. Então, quando a gente olha isso, eu sempre falo, não existe a fórmula mágica, mas existe quase que um GPS, né, de caminhos que a gente precisa trilhar para encontrar essa tal felicidade. E você fala que não precisa ser, não pode nem ser zero, nem precisa ser 10 nessas Uhum. escalas, né, desses 5 pilares, né? É isso, eu falo que se você tem uma vida, tem um significado, mas não tem nenhuma emoção positiva, né? Acaba, você fica infeliz também. E se você também tem uma vida de prazeres, de conquistas materiais, mas sem propósito, talvez no final também falte algo. Então eu acho que é equilibrar um pouco, não precisa dar nota 10, mas realmente você precisa olhar para esses 5 pilares e tentar buscar o melhor, né, nas condições que você tem hoje. E como é que você acha que as organizações podem ajudar, né, os seus trabalhadores nessa jornada? Uhum. Eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. Então, obviamente, tem o papel do RH de cada vez mais uma área estratégica que levanta esses temas, que cria uma cultura positiva e que dá ferramentas, né, para o resto da empresa. O segundo, obviamente, é a liderança. Se a liderança não tiver consciente do seu papel, da sua importância, do quanto eles podem influenciar positivamente ou negativamente os colaboradores, né, a gente não consegue fazer uma mudança. E por fim, eu acho que a própria pessoa também não adianta esperar deles o mundo perfeito, a empresa perfeita. A empresa tem que ser perfeita para eu ser feliz. Não existe isso, né? Como é que eu também tenho a autorresponsabilidade de melhorar a minha vida, né? De entender o que eu gosto de fazer, quais são meus talentos, quais são minhas paixões e buscar isso, né? Esses desafios na minha rotina de trabalho. Eu concordo. Eu vejo que as organizações, por muito tempo, elas buscaram ajudar os seus colaboradores nessa jornada de protagonistas, Uhum. que nem sempre ser protagonista também é fácil.
né? Tem um gasto de energia, de tempo e de autoconhecimento para que a gente consiga dar o seu melhor, entender o seu propósito, entender onde você vai ser feliz e como é que essas escolhas afetam a tua vida, certo? Eu acho que esse é o primeiro passo, certamente é autoconhecimento, né? Quando a gente fala, por exemplo, do estado de engajamento, de flow, ele vem de um lugar de um desafio. Eu preciso buscar um desafio que esteja dentro das minhas capacidades. Se eu não me conheço, se eu não sei o que eu gosto, se eu não sei o que eu faço bem, se eu não tenho atenção plena, se eu não olho para a minha vida, é difícil, né? Como é que o gestor vai saber o que vai me trazer flow? Não vai saber. Então tem um lugar muito nosso mesmo, da gente entender o que desafia, o que está dentro das minhas capacidades, o que eu amo fazer e ir buscando isso, né? Da mesma forma, o propósito, o que tem às vezes sentido para mim pode ser diferente para você. Então, a gente precisa ter essas respostas, né? Por que eu acordo todos os dias? Por que eu escolhi essa empresa? Por que eu escolhi essa carreira? E se readaptar, né? Fazer mudanças. Se eu sinto que eu não estou no caminho certo, eu acho que a gente tem que sair desse lugar de vítima, de achar que o mundo é desafiador, é impossível ser feliz. É entender, sim, o mundo é desafiador, não estamos falando de uma positividade tóxica, né, do mundo da Disney. A gente sabe que o mundo real, ele traz ansiedade, ele traz insegurança, mas a gente pode sim reagir a ele de uma forma com esse lugar do protagonismo, né, que felizmente ou infelizmente exige muito esforço e dedicação. Então, certamente, ficar parado na zona de conforto não traz felicidade. Fantástico. Renata, obrigado. Acho que você já deu aqui a dica para quem está nos escutando de o que precisa fazer e refletir e assumir o protagonismo nessa agenda, Uhum. dado que grande parte das possibilidades de ser feliz depende da pessoa, né? E não do meio. Então, Perfeito. eu acho que a gente tem aqui um caminho para buscar um pouco mais de felicidade ou felicidade, né, a partir do ano que vem, para aqueles que estão aqui refletindo sobre o que querem da sua vida para o ano que vem. Legal, concordo, Denis. Acho que é isso. É muito autoconhecimento, é mudanças, né? Mudança de hábitos, um olhar mais positivo e certamente trabalhar, né, para fazer essas mudanças. Então, é possível, eu acredito muito nisso. Agradeço também por estar aqui, por você abrir esse espaço para a gente falar desse tema que eu acho que é tão urgente e tão essencial para 2022. Então, muito obrigada. Obrigado, gente. Até breve. Tchau, tchau.